יחד, 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 כולם קדושה, חיי שלשת, כולם קדושה. Boa noite a todos. Queria agradecer por a gente estar separando um pedacinho do nosso domingo, para a gente aprender um pouquinho mais sobre conhecimento divino, sobre os caminhos aí do Criador, estudando, né, o livro do Tânia. E essa semana, então, esse domingo, na verdade, a gente vai estudar, então, o capítulo 11, tá? Então, vamos começar fazendo um resumo que a gente já viu, porque o capítulo 10, 11 e 12, eles vão estar bem interligados, tá? No capítulo, na verdade, o primeiro capítulo, capítulo 1, o 10, o 11 e o 12, eles estão muito interligados. Porque no capítulo 1, o Walter Hebington faz um apanhado, né, sobre o que ele vai discutir mais nesse primeiro livro. Então ele fala um pouco sobre o que é um Benonim, o que é um Rachá, o que é um Tzadik, mas de uma forma bem superficial, tá? No capítulo 10, que foi a aula passada, então a gente viu os estudos sobre os tipos de tzadik. Então a gente viu que tem o tzadik completo e o tzadik incompleto, tá? E daí a gente viu que o tzadik completo é aquele que conseguiu transformar toda a sua alma animal, todas as suas trevas em luz, ok? E o tzadik incompleto é aquele que ainda tem um vestígio de mal dentro de si, ok? Por mais que ele domine esse mal dentro dele, esse mal dentro dele não vai fazer ele errar, não vai fazer ele cometer nenhuma transgressão, porque ele já dominou esse mal, mas o mal ainda está lá, ok? Então a gente viu aprofundadamente no capítulo 10, então qual era a diferença então do tzadik completo para o tzadik completo, tá? Já na aula 11, que é já na aula 11, aula 11, capítulo 11, na aula de hoje, a gente vai entender então melhor um pouco sobre o Urachá, tá? E no capítulo da semana que vem a gente vai entender muito melhor o Beinonim, tá? Que inclusive é o foco do Tânia e vai ser um capítulo bem extenso, o capítulo da semana que vem, tá? Que é o foco do Tânia é nos transformar em bons Beinonins, ok? Bom, nesse capítulo 11, então, o Urachá começa, o Walter Eve começa a falar do Urachá. Ele fala o seguinte: o Urachá que conhece o bem é o oposto do Tzadik que conhece o mal, tá? Por quê? O que a gente viu no capítulo anterior? A gente viu que o Tzadik que conhece o mal é aquele Tzadik que domina, ele tem a prevalência da sua alma divina sobre a alma animal, tá? A alma animal, ela é totalmente dominada então pela alma divina, mas ela ainda existe lá, tá? Ela ainda tem um pedacinho lá. E o Urachá, que conhece o bem, ele é a gente vai ver que existem vários níveis, tá? De Urachá que conhece o bem. Aqui ele está falando um termo mais geral. Existe desde o nível mais baixo até o nível onde ele está se aproximando de se tornar um Benonim, tá? Ele fala o seguinte: já o Urachá, que é dominado pela Urachá que conhece o mal, que é o Urachá que tem ainda a alma animal dentro dele, ele pode ser dividido, como o Walter Heber fala, em inúmeros níveis, tá? Sendo que esses níveis são divididos pelo conhecimento do bem que ele tem, pelo bem que tem dentro dele, ok? Então, quanto mais o mal está diluído dentro do Urachá, mais alto é o nível dele, ok? Mais próximo ele está de se tornar um Benonim. Quanto menos diluído está esse mal dentro dele, maior a chance do Urachá que conhece o bem se tornar um Urachá Gamur, um Urachá completo, tá? Que é o Urachá que conhece
que é o Orachá que conhece o mal, tá? Então, o Walter Heber fala que existem, então, como a gente viu, inúmeros níveis, tá? Depende do que está diluído dentro da pessoa. Mas aí o Walter Heber então começa a falar então do Orachá, onde esse mal, tá? Onde esse mal ele está bem diluído, tá? Dentro dele. Depois ele vai avançando, vai descendo os níveis, né? Pra gente ver desde o Orachá mais tranquilo até o Orachá perverso, completo, tá? Então ele fala o seguinte: ainda existe também, então, além de ter esses vários níveis de mal diluído dentro do Orachá, existe aquele Orachá que raramente ele comete o mal, tá? Ele é um Orachá que raramente ele vai cometer o mal, mas mesmo assim ele vai ser uma carruagem para uma das três roupagens, para as três roupagens negativas, as três roupagens da alma animal, tá? Então, o Walter Heber fala que existe aquele Irachá que ele vai errar. A gente vai ver aqui, o Walter Heber vai pegar um exemplo de cada coisa aqui, tá bom? E a gente vai ver também que essa coisa de Irachá e Benonim, ele é um pouco móvel, tá? Isso, quando a gente chegar no Benonim, a gente vai ver isso melhor. Isso é um movimento que tem os nossos erros e acertos. Mas ele continua falando da seguinte forma. Bom, então, o Urachá, que raramente comete o mal, ele vai, assim como qualquer achá, ele acaba em determinado momento sendo um veículo para o mal, tá? Sendo um veículo para as três Kelipotes, que a gente viu que são as energias de mais baixo nível e que são opostas à Torá. É tudo que a Torá abomina, tá? Então ele fala o seguinte: nesse caso, a alma animal ela vai ser dominada pelas três roupagens, ela vai dominar as três roupagens daquela alma ou uma delas, tá? Então o Walter Heber dá um exemplo. Por exemplo, um jeito de uma pessoa um Urachá que ele raramente comete o mal, que o mal está diluído dentro dele, o que a alma animal vai tentar fazer? Antes de eu dar esses três exemplos. A alma animal ela vai procurar sempre um jeito de se estabelecer, porque a gente viu que o duelo entre alma animal e alma divina ela está constante na nossa vida, a não ser que a pessoa seja uma exceção, né? Seja um tzadik. Mas enfim, na maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, a alma animal ela vai estar sempre lutando com a alma divina. E a alma animal ela é muito astuta. Então, os comentaristas eles falam o seguinte, que a alma animal, por exemplo, no caso de um Urachá que raramente comete o mal, a alma animal sabe que dentro do Urachá ela está enfraquecida. Ok? Então, o que ela vai tentar fazer, a alma animal? Ela não quer perder a batalha, ela não quer perder a guerra. Então, ela vai concentrar suas ações aonde aquela pessoa tem a sua maior fraqueza. Para quê? Para ela continuar se expressando dentro daquela alma, tá? Então, ela vai, por mais que ela não tenha um grande domínio e ela sabe que a força dela é baixa, ela vai tentar se infiltrar nos pontos fracos que aquela pessoa tem. O Walter Heber dá alguns exemplos. Fala, por exemplo, na fala, aquela pessoa que às vezes tem uma língua um pouco solta, então a alma animal pode tentar fazer com que a pessoa seja uma carruagem para o mal utilizando a fala. Então vai fazer com que a pessoa faça churrá, fofoca, zombarias. Então, o Walter Heber fala que a alma animal vai por esse caminho, ok? Já se a pessoa ela é um pouco preguiçosa, então o Walter Heber diz que a alma animal vai tentar se infiltrar nas ações da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você está com tempo livre. Você está com tempo livre, não tem nada para fazer ali, aí você olha para a Torá, vou estudar a Torá, mas dá preguiça, não vou estudar a Torá, não, vou ficar aqui à toa. Então, o Walter Heber fala, você está jogando o seu tempo fora. Então, você está deixando de fazer uma boa ação que é estudar a Torá. Então, o que a alma animal vai fazer? Vai atacar nesse lado. Ou então, o Walter Heber continua. E o pior, né? Ela fala que na fala e, óbvio, na ação são péssimas,
Mas é pior quando ela tenta se infiltrar nos pensamentos, tá? Então, quando a alma animal tenta se infiltrar nos pensamentos e não sair do pensamento da pessoa, aí é um pouco maior, porque a gente sabe que o pensamento, dentre essas 3 roupagens, ela é a mais elevada, é a que está mais próxima da alma. Então, quando a alma animal ela se aproxima, então tenta se ligar demais ao pensamento, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que aquela pessoa tem que trabalhar mais o pensamento dela. O ponto fraco talvez esteja ali, ou em 2 delas, ou nas 3 também. Mas enfim, ela vai sempre procurar, que o Walter Heber tenta trazer aqui para a gente, é que ela vai sempre procurar uma brecha, tá? Porque ela não quer perder a guerra. Então, pelo menos em um campo, ela vai querer continuar batalhando ali para poder se expressar, tá? Expressar seu domínio, as suas vontades no corpo. E o Walter continua. Ou seja, quando se erra em pensamento, fala e ação, naquele momento a pessoa se torna um rachá, tá? Então, quando a pessoa erra em pensamento, fala em ação, quando você comete um erro, quando você acaba fazendo algo que a Torá proíbe, que é proibido pela Torá, ou seja, você vai se ligar a Sitraraha, ao outro lado, o Walter fala, naquele momento, você está sendo um rachá, tá? Então, mas o que quer dizer rachá, então? O que é rachá? Rachá, o Walter fala, é aquele que a alma animal prevalece sobre ele, tá? Se a alma animal prevalece sobre você, então você pode ser classificado como um rachá. Se ela te domina, você é um rachá, tá? Mas o Walter fala, mas pra gente também não ficar tão preocupado, nem tão habituados pensando só nisso, ele fala, mas quando a pessoa... ele dá um outro comentário também. Quando a pessoa termina o pecado, às vezes, quando ela está sendo dominada ali pela alma animal, principalmente no achar que tem um mal diluído, o que vai acontecer nele? A alma divina é expressiva dentro do orachá que erra pouco, ok? Só que o seguinte, durante aquele momento, a alma animal dominou ele. E assim que passa aquele momento que a alma animal domina ele, o que ele volta a fazer? Ele volta a ter o domínio da alma divina. E ele sente remorso, tá? Então, o Walter Heber fala que o remorso, ele é justamente um dos traços que vai ter ali quando um graxá comete um erro. Mas esse remorso, ele é muito, muito importante, tá? Tem uma frase do Hayom Yom, que é um livro que o Rebbe anterior trouxe, que são várias frases, coisinhas curtas para se ler todo dia, né? E tem um Hayom Yom que ele é muito bom, que ele fala que o sentimento é o portal para a mudança, tá? Que encaixa justamente com esse trecho aqui do Tânia. Por quê? Como o Walter Heber vai falar aqui agora, quando a pessoa sente remorso, que é um sentimento, ela vai abrir o portal para a mudança, tá? E qual é a mudança nesse caso? A techuvá, tá? Então a gente deve procurar fazer a techuvá quando a gente comete alguma transgressão, tá? E segundo o Talmud, né, no Tratado de Yomá, pelo Rabi Ishmael, ele fala que podem ser 3 tipos de erros que a pessoa pode cometer, tá? E esses erros, cada um tem uma forma de ser consertado, tá? Então ele fala o seguinte, aqui. Se você transgrediu uma mitzvah positiva, se você pedir perdão para o Criador, se arrepender de coração ali na hora, acabou. Okay? Você está perdoado. Se você transmitiu algo negativo, uma mitzvah negativa, o Walter Heber fala que esse pecado ele é absolvido no dia do Yom Kippur. Quando a pessoa vai lá, se arrepende, tá no dia do Yom Kippur, expiou aqueles pecados. E se for um pecado muito grave, que é no caso num pecado que o Rabi Ishmael chama de execução espiritual, esse pecado ele só é abolido, né, só é retirado da pessoa no dia do Yom Kippur,
e diante de muito sofrimento que a pessoa vai passar, porque como é um pecado bem poderoso, bem forte, ele vai vir sempre acompanhado de uma techuvá bem poderosa, bem forte, e a gente sabe que techuvá é arrependimento, e durante esse processo, segundo o Rabi Ishmael no Talmud, vai vir acompanhado de um sofrimento, porque é uma transgressão bem grande, tá? Deixa eu ver aqui, acho que temos um comentário. Ah, sim. E tem um comentário do Rebbe sobre esse capítulo, sobre esse trecho do Tânia, que ele fala o seguinte: o Urachá está envolvido com a qualidade do bem e do mal que a pessoa tem. Então, Beinonim, Urachá, depende da qualidade, depende do quanto você tem de bem dentro de você, quanto você tem de mal, e da qualidade do bem que tem dentro de você e da qualidade do mal que tem dentro de você. Então, o Alter Rebbe fala, então, mesmo que uma pessoa um urachá, ela cometeu uma transgressão, e ela se arrependeu de coração daquela transgressão, ela pode continuar sendo um urachá, tá? Por quê? Porque enquanto a tendência daquela pessoa for ser dominada pela alma animal, ela vai continuar sendo um urachá, ok? Diante dos desafios, diante dos problemas, ela vai lá e se rende à alma animal, ela vai continuar sendo urachá, e a gente viu que tem inúmeros níveis de urachá aí. Mas fazer a techuvá no momento de um erro não garante que a pessoa vai se tornar um Beinonim ali na hora, tá? O que vai dizer se você é um Beinonim ou não, que a gente vai ver na próxima aula também melhor que o Beinonim, é o domínio da sua alma animal, que é você lutar contra ela e vencer ela. Porque se diante de qualquer problema você enfrenta o problema e você cede para a alma animal, por mais que você se arrependa, você ainda continua sendo um urachá, porque sua natureza, a sua qualidade, como o Alter Rebbe fala, a qualidade do bem e do mal dentro de você ainda não é a qualidade de um Beinonim, que você ainda não ascendeu, mas está na luta para conseguir chegar lá, que é o importante, tá? É o mais importante de tudo. E o Alter Rebbe continua. E ele falou, então, como a gente viu, existem inúmeros níveis de Irachá que conhece bem, e o Alter Rebbe fala, inclusive você tem um Urachá que conhece bem, que ele peca toda hora, tá? Óbvio que ele é um nível bem mais baixo do que aquele Irachá que vai pecar raramente, tá? Mas o Alter Rebbe fala, existe aquele Irachá que ele pega constantemente, ele tá pecando, tá? Toda hora ele tá pecando, pensamento, fala e ação, e só que esse Irachá, ele vai ser dominado pelo remorso, vai ser uma pessoa que vai sentir muito, muito remorso, tá? Por quê? Porque ele está pecando constantemente. Quando a alma divina volta a dominar, ele começa a ter consciência de tudo que ele fez e aí ele começa a sentir um remorso muito grande, tá? Porque ele peca constantemente. E a gente viu que por mais que seja um rachá que está quase ao nível de Beinonim, quando ele peca, ele sente remorso, tá? Não é à toa que a gente vê até o Alter Rebbe separa um trecho de Nedarim, no Talmud, né? Tratado de Nedarim, que fala o seguinte, que os perversos estão cheios de remorso, tá? Então, no caso desse perverso que que erra constantemente, ele está cheio de remorso, porque toda hora ele comete aqueles erros, ele não consegue dominar sua alma animal, volta a repetir várias e vários erros diferentes, de várias escalas diferentes, e ele fica cheio de remorso dentro dele, tá? E daí a gente continua pro finalzinho já do capítulo. Esse capítulo ele é curtinho, porque o do Beinonim é bem longo, mas vamos lá. Bom que a gente consegue comentar mais um pouquinho. Ele fala o seguinte: passando o Urachá que conhece o bem, a gente tem então o outro lado, que aí é bem pior, que é o pior de todos, tá? Que é o Urachá que só conhece o mal, tá? O Urachá que conhece o mal, ele é aquela pessoa que ele vai transgredir e ele não vai sentir remorso nenhum,
tá? O erro para ele é algo natural. Se ligar com as 3 Kilipotes é algo natural para ele. É algo que ele não sente remorso. É algo que para ele é normal. É como se fosse uma ação boa para a gente, ok? E o Walter Heber fala que ele é uma pessoa isenta de remorso. Ele comete o erro, pronto. Ele consegue ficar com consciência limpa, independente do erro que ele está cometendo, tá? Então esse é o Orachá que conhece o mal. Mas daí pode surgir uma pergunta para a gente. Poxa, mas a gente sabe que qualquer pessoa pode se elevar espiritualmente, e isso é verdade, tá? Até pessoas do mais baixo nível, pode ser o nível mais desprezível de todos, mais baixo, e consegue levar até os níveis mais altos da sua alma, tá? Mas dessa forma parece que o mal nessa pessoa dominou ela completamente e não tem mais o que fazer. Só que o Walter Heber fala que sempre tem o que fazer, tá? Dá para essa pessoa elevar a alma dela. Só que o caminho para essa pessoa é difícil, é um caminho mais árduo. Por quê? O Walter Heber explica que quando você tem um Orachá completo, quando a pessoa é um Orachá completo, o Orachá que conhece o mal, o que vai acontecer com a pessoa? O bem, ele está no estado de Makif, que o Walter Heber usa. Makif é como se fosse circundando, tá? Então, o bem circunda aquela pessoa, mas ele não consegue entrar dentro daquela pessoa, tá? E por que o mal, acho que até lá mais para frente o Walter Heber vai explicar isso melhor, mas por que o mal não consegue entrar? Porque a pessoa não quer, ok? Se não me engano, acho que é assim, tem uma vez perguntaram para um menino que ele depois se tornou um grande tzadik, perguntaram onde Deus está. Ele fala, Deus está aonde deixam ele entrar, ok? Então, se você deixa a presença divina entrar, se você deixa a luz do Criador entrar dentro de você, ela vai entrar, vai te modificar. Só que o Orachá completo, ele não deixa essa luz entrar, essa bondade entrar. Então, essa bondade só vai circundar ele. Então, a partir do momento que ele quiser mudar, que ele usar o livre-arbítrio dele para poder abrir os corações dele para poder receber o bem dentro dele, o bem vai entrar, porque o bem, a divindade sempre vai estar circundando ele. Mas enquanto ele manter seu coração e sua mente fechada, o bem não vai arrombar a porta dentro do pensamento, dentro do coração dele. O bem vai ficar circundando ele. Assim que ele tiver apto, o bem entra dentro dele e vai começar a transformação na vida desse Irachá completo, tá? E aí vocês podem estar se perguntando do Benoni, tá? Então, o Benoni, então a gente deixa para a aula que vem, tá? Mas só para dar um resuminho, só para a gente lembrar do que a gente viu no capítulo 1, no capítulo da semana que vem a gente vai ver, vai ser bem longo, e ele vai falar bastante, o Walter Heber, sobre o Benoni, tá? Mas porque na aula passada a gente especificou bastante o Tzadik, hoje a gente está especificando bastante o Orachá. Mas e o Benoni? O que seria o Benoni mesmo? Então, o Benoni, de forma resumida, vai ver isso na próxima aula melhor, é aquele que o mal está presente dentro dele, tá? A alma animal está dentro dele. A alma animal é forte dentro dele, não é igual no Tzadik completo, que ele já dominou o mal dentro dele, o mal só está ali, mas só que ele está adormecido, ele não consegue fazer nada. No Benoni, o mal está tentando ficar ativo, é ativo dentro dele, porque o mal tenta agir dentro dele de todas as formas, porém, o Benoni é aquele que resiste ao mal, tá? Então, o Benoni, ele resiste ao pensamento, à fala e à ação negativa da alma animal, ok? Então, é isso que a gente pode resumir, então, que é o Benoni, de forma bem rasa, que na aula que a gente vai ver melhor. Mas é isso que vai diferenciar, então, o Benoni de um Urachá, tá? O Urachá, ele vai ser um veículo para o mal. O Benoni, ele vai se sentir tentado, ele vai lutar, ele vai quebrar a cabeça ali, vai ficar tentado, mas ele não vai fazer.
Okay? Ele não vai fazer, dependendo do nível dele também, existem vários níveis de Beinonim, mas ele não vai ceder ao mal, ele não vai ser um veículo para o mal, tá? Já o Urachá, a gente viu que existem níveis, né? Desde mais baixos até mais altos, onde ele pode se entregar aí para ser um veículo da alma animal. E com isso, então, a gente termina o capítulo de hoje. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, pode ficar à vontade. Algum comentário, um complemento, alguma dúvida, só falar. Eu tenho. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Dá para ouvir bem, Mozânia. Boa noite. Eu queria saber esses dois níveis, Benoni e Assá. A gente tem uns dois, sei lá, pelo que eu entendi, né? Temos, né? Então, o Urachá, o que vai acontecer? Sim, a gente está passivo a se ligar a qualquer um dos dois, mas assim, o Benoni, o que está dentro da gente é a alma animal e a alma divina, tá? A não ser que seja um tzadik completo, que a gente viu que é a exceção da exceção. Já é exceção ser um tzadik. Tzadik completo é a exceção da exceção, tá? Mas a alma animal e a alma divina está dentro da gente. Mas como que a gente vai lidar com a alma animal e com a alma divina, que tá o X da questão aí, que é o Beinonim, que é o Urachá, o Beinonim e o Tzadik, tá? Então, ou você é um Urachá, ou você é um Beinonim, ou você é um Tzadik, ok? Mas até você chegar lá, não é algo, como posso falar? Não é algo constante, tá? É como se fosse, até lá você vai errar, você vai subir, vai acertar. E o Beinonim não quer dizer que, às vezes a gente pensa, poxa, ele é Beinonim, a gente viu que ele não vai ser um veículo para a alma animal, então quer dizer que ele nunca vai errar? Não, ele vai errar. Errar é passivo de ser humano, mas o negócio é, ele não vai ser dominado pela alma animal. Qualquer ser humano pode errar, ok? Mas a alma animal não vai dominar um Beinonim, ok? Ele vai conseguir lutar, e ela vai influenciar, mas não vai conseguir dominar. Já o Urachá, aí depende, pode dominar muito, dominar pouco, mas se domina, é Urachá, ok? Deu para entender, Mozane? Sim, deu para entender agora. Obrigada. Nada. Oi, Ilha. Seria correto a gente dizer que o Urachá, a gente, todo ser humano, ele já é um Urachá original, não? Ou seja, a gente sai da fábrica na condição de Urachá, né? A impressão que dá é que o Urachá é justamente aquele que não faz o esforço, né? Ele se mantém na condição da sua natureza animal, né? Então, o Urachá, ele não exige esforço para você chegar nesse nível, mas para sair desse nível. Sim, acho que o Talmud fala que o ser humano é neutro, né? A gente é neutro por natureza. Mas o Tânia também fala, né? Explica isso melhor também, né? Fala que pelo fato da gente estar no mundo físico, estar no mundo de ACA e estar no mundo das cascas, é muito mais natural para a gente seguir esse caminho. É o que você falou, é verdade. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Isso aí, é o que você falou, é verdade, Rodrigo. Isso aí, é muito mais natural a gente seguir esse caminho. Mas acho que o X é a questão, se a gente nasce já para, sei lá, um Urachá e vai evoluindo, o Talmud pelo menos fala que a gente nasce neutro, né? Mas que a gente tem uma tendência, não tendência, mas que a gente tem o caminho mais fácil é seguir um Urachá, sem dúvida. Não é à toa que a gente vai ver, acho que no livro 2 ou 3, que a nossa evolução espiritual, ela vem justamente quando a gente luta contra a nossa natureza, né? Porque a gente está dentro do corpo animal, então a natureza é animal. Então quando você luta contra a sua própria natureza, quer dizer que você está indo no caminho bom, entendeu? Você está indo no caminho da elevação espiritual. Porque, pô, vamos pensar aí, evolutivamente, falando assim, pega um animal aí,
você acha que... Vamos pegar a gente. O que é mais fácil? Você ficar sentado assistindo Netflix ali à toa o dia inteiro, ou você levantar e estudar e fazer um trabalho intelectual, você parar, pensar, refletir, até você conseguir entender alguma coisa, é um processo de você, não estou entendendo, entender, ou seja, causa um desconforto, estudar causa desconforto, porque você tem que aprender algo, às vezes você não entende, às vezes você pode ficar irritado. O que é mais fácil? Você só receber ali a informação, vendo na TV, ficar à vontade, ou você ir buscar um conhecimento, buscar a Torá? Óbvio que buscar a Torá é menos cômodo. Então é antinatural. A natureza do ser humano é economizar energia, é ficar de boa, evitar caçar. Ainda somos caçadores entendi. por natureza, entendeu? Por natureza Não, a gente é caçador. assim, seria mais, então não é bem uma condição natural, mas é uma predisposição Isso, que a gente já tem, boa. né? A palavra perfeita, isso aí, predisposição. Isso a gente tem uma predisposição para isso. É muito mais Perfeito. cômodo, né? Porque é a nossa natureza. A predisposição que a gente tem é justamente essa. Ou seja, para ser um rachá não precisa de esforço, né? Nenhum. Basta se esforçar e não tem esforço algum. E só seguir o fluxo que você viu. Deixa a vida me levar, né? Isso aí. Maravilha, maravilha. É verdade, é isso aí. Mas é bom a gente ver. E os trechos que o Alter Heber fala, principalmente num rachá que erra pouco, a gente consegue ver muito isso, né? Dos pontos fracos que a alma animal tenta influenciar a gente. E cada um tem uma certa fraqueza para alguma coisa. Então, eu acho isso muito bacana. Justamente para a gente... que agora, nesses capítulos, quem está vendo o Tânia agora, pode pensar, tá muito teórico. Ele só está falando das coisas, mas e aí, como que eu vou melhorar? Isso é um pouco mais para frente. Mas é bom a gente conhecer... não que seja um inimigo, a alma animal não é nosso inimigo, mas a alma animal a gente tem que dominar ela. É um animal que a gente tem que... um animal que a gente tem que domesticar, né? Mas tem o livro, o Sun Tzu, que é um livro muito legal, muito bacana, que ele fala algo que acho que até... Arte da Guerra. A Arte da Guerra, isso. Que ele fala o seguinte: se você quiser vencer uma batalha, se você não se conhece, se você não conhece o seu oponente, a chance de você perder é 100%. Se você se conhece e você não conhece o seu inimigo, a chance de você vencer é 50%. Se você conhece o inimigo, mas não se conhece, a chance de você vencer também é 50%. Mas se você se conhece, se você conhece seu oponente, a chance de você vencer é bem grande. Então, acho bacana que o Alter Heber prepara a gente para a gente conhecer a alma animal primeiro. A gente vai conhecer a alma animal, como ela funciona, para depois ele trazer as técnicas de meditação ou conselhos, né, de boas ações para a gente poder fazer, para a gente poder enfraquecer a alma animal. Então, acho que esse trecho eu achei bem bacana, bem importante, né, para a gente. Bacana. Eu tô lendo um livro aqui, ele é até um livro bem pequenininho, mas é um livro muito bom, chamado Caminhos da Vida. Eu recomendo, é um livro curtinho, pequenininho. Uhum. Até ganhei da Tiesca, Caminhos da Vida. E aí o Rabino ele começa falando que a nossa base, a nossa alma, em essência, é animal, né? E aí a gente já tem que começar, ele usa o trecho do Salomão, né, de Salomão, quando ele diz, vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Né? Ou seja, nós precisamos olhar as características dos animais e aplicar e entender que a gente tem isso, né? E aplicar isso de uma forma positiva. Aí ele fala do Talmud, né, que diz, para servir o Eterno, seja ágil como um leopardo, né, forte como um leão e rápido como uma águia. Né? Ou seja, ele está falando, ver as características dos animais e traz isso para você em prol do serviço divino. Ou seja, retifica o teu mundo animal interior, né? Ou seja, ao invés de você ter um cavalo selvagem, você vai ter uma montaria. Né? Então,
É interessante essa ideia da gente olhar para o mundo animal e aprender. Sim, Aprender com os animais. Né? perfeito. Pegar o que é do mundo animal e trazer para a nossa vida. E aí a gente usa isso, ao invés de se satisfazer com isso, satisfazer o eterno. É isso aí, Rodrigo. Perfeito, perfeito. É, tudo, o Criador deixou tudo para a gente poder aprender, né? Esse mundo aqui, tudo que você olha é aprendizagem, tudo que você sente é aprendizagem. Só precisa extrair essa aprendizagem. Mas perfeito, esse trecho aí do Talmud É a própria ilustra isso muito criação, bem. né? Isso. Ele conta até uma história muito bacana, né, de um casal que é um livro relacionado ao relacionamento, né, de casal. O conteúdo do livro é sobre o casamento. E aí ele diz que um casal foi reclamar para um grande tzadik, um rabino, né? Até tem o nome do rabino, esqueci. O casal chegou se queixando com o rabino, porque eles estavam brigando, né? E a mulher falou: poxa, rabino, ele não quer nem levar o lixo para fora. Aí o marido: é que eu estudo Torá. Eu não posso desonrar a Torá pegando em lixo, né, rabino? Aí o rabino: eu não posso contrariar ele, né, porque ele é o marido, aí eu vou trazer um conflito para dentro de casa. Ele não tá certo nesse comportamento. Então ele está usando a Torá como um pretexto para não fazer o serviço doméstico. Aí o rabino falou: não, meu jovem, você está certo. O seu marido está certo, tá? Então ele não pode realmente pegar no lixo, né, porque ele estuda a Torá, então ele está certo. Aí a esposa: tudo bem, então. Mas faz o seguinte para mim, me dá o teu endereço aqui. Aí o rabino pegou o endereço do casal. Aí passou um dia, eles, né, escutaram bater na porta de manhã. Atender era o rabino. Aí o rabino: poxa, rabino, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim pegar o lixo e trazer para fora, e levar o lixo para fora, para o seu marido não se rebaixar. Quer dizer, não precisou falar mais nada. Sim, sim, sim. Então ele viu: Deu uma se eu lição. usar uma palavra, pode ser mal interpretada, mas uma ação ninguém interpreta errado. Isso aí, perfeito. Tem uma história, é um pouco parecido, tem no Harvard, tem uma história que é do Ravi Zusha, né? Acho que foi um aluno, se eu não me engano, do Baal Shem Tov, alguma coisa assim. E ele fala da gente, justamente isso, né? A gente aprender, ter boas ações, aprender a extrair, né? A luz, como você deu o exemplo lá do Talmud, né? Ser rápido como o leopardo, ágil como a águia. E aí tem o do Ravi Zusha que ele fala que uma vez chegou alguém falando mal, né, dos ladrões e tal, e aí ele escreveu para a pessoa coisas que você deve aprender com o ladrão, né? Aí até achei aqui, aí ele fala o seguinte, né? Não, só que sempre trazendo para algo positivo, sempre procurando trazer características que o ladrão tem para você aplicar na sua elevação espiritual e no estudo da Torá, né? Ele fala o seguinte: por exemplo, eu lembro de um que ele fala que se falhar na primeira vez, volte para outra tentativa, né? Porque o ladrão, ele tá sempre tentando roubar, né? Então, se você falhar, se você errar no seu caminho, não tem problema, você volta, tenta outra vez para você conseguir. Seja sempre otimista, né? Seja sempre otimista, seja sempre... Na verdade, não é nem otimista, seja sempre corajoso, né? Porque o ladrão é corajoso. Porque se invadir a casa de uma pessoa para você roubar alguma coisa, pode ser pego, né? Pode morrer, então tem que ser corajoso. Então, aprenda com o ladrão, seja sempre corajoso. Seja rápido na hora de você fugir da alma animal, de você não entrar nos caminhos, não se afundar nas trevas. Então, seja rápido. Então, mais rápido que ela, então se afaste dela. E invista grande esforço naquilo que você faz, porque o ladrão, para ele poder assaltar a casa, ele tem que estudar, ver que horas o cara vai sair da casa, ver como que a casa é ali, se tem toda uma bicho, estratégia. tem toda uma estratégia. Então você também tem que investir um grande esforço, se investe um grande esforço na sua alma para poder elevar ela cada vez mais. E daí ele traz, se não me engano, são 10 aprendizagens que ele tem com... Não, e de fato, é uma verdade, né?
E Se é a a gente verdade. usar as mesmas virtudes que um ladrão usa para roubar, ou seja, o mesmo empenho que o cara tem para fazer o mal, se a gente tiver esse empenho em fazer o bem, né, seremos sucedidos. Porque o A alma vai ladrão, de levar certa rapidinho. forma, ele acaba, em algumas vezes, sendo bem sucedido. Né? Sim, sim, sim. Naquilo que ele faz, né? É verdade. Perfeito. Mas é isso, pessoal. Então, ficou mais alguma dúvida sobre a aula de hoje? Bom dessas aulas curtas, dá pra gente comentar bastante. Ficou alguma dúvida sobre Eu tô algum satisfeito. trecho? Ó, ele tá de boa. Renato também. Samantha. Show de bola. Então, é isso, pessoal. Então, domingo que vem, a gente se encontra no mesmo horário, 6 horas, domingo, próximo do domingo. E a gente vai ver o capítulo 12, tá? Que é um capítulo sobre o Benonim, que esse chega a ser até, na minha opinião, muito importante, tá? Que o livro do Tânia, ele busca te transformar em um Benonim, ou se você já é um Benonim, te transformar num bom Benonim. Esse é o foco dele. Então, vamos fazer um esforcinho, pessoal, para a próxima aula, porque a próxima aula vai trazer a grande X da questão do que é o Tânia, tá bom? Então, até próximo domingo. Shavuot a todos, bom finalzinho de domingo. Vamos aproveitar esse restinho do final de semana que a gente tem. E é isso. Domingo que vem a gente está de volta. Um abraço para todos vocês e fiquem bem. Amém. Shavuot. Shavuot a todos. כולם קדושה חייש שלשת